Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Enneagrama da Consciência. Estamos aqui juntos, nós idealizamos esse podcast que vai falar sobre os 9 portais da expansão da consciência e a sabedoria milenar do Enneagrama. E como a consciência, na minha concepção, ela é prática, eu estou aqui com meus 2 convidados que eu posso chamar meus irmãos de alma, meu irmão Lucas Aldi, Solires Longo, minha irmã, e eu vou pedir para que vocês se apresentem como eu começo os meus trabalhos respondendo uma pergunta: quem é você, Lucas Aldi? E após você responder a sua pergunta, quem é você, você fala qual é o seu servir. E para você também, Sol. Olha, é uma pergunta bem interessante já para trazer de começo, né? Mas eu sou aquele que flui com o que ressoa no meu coração. Eu não vou me definir, não vou colocar um rótulo no meu eu nesse momento. Mas o meu servir hoje está aqui como comunicador, como construtor de pontes, né, de conexões. É isso que ressoa no meu coração. Mas é uma boa pergunta para saber algo que muda a cada segundo. Eu sinto que meu ser, ele tá em constante metamorfose. Gratidão pelo convite. Gratidão, irmão amado, Marco Guarita, que honra estar aqui com você. Gratidão com você e com o Lucas. Bom, quem sou eu? Eu sou outra você. Como a gente não se define e a gente é um espelho a todo momento, né? Então, eu sinto que essa frase ressoa bastante no meu coração agora, que eu sou outro você. E para mim também é uma honra, né? Através do meu servir, tá multiplicando esse conhecimento que você traz, que transformou a nossa vida e que eu tenho certeza vai transformar a vida de muitas pessoas que vão se conectar com essa parceria maravilhosa. Gratidão. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui. E que respostas tão profundas, né? Tão conscientes, porque não existe essa definição. Essa pergunta eu me faço todos os dias. Quem sou eu? E nesse momento do espaço e tempo eu me vejo como um canal para as pessoas que estão buscando algo diferente. Um canal de transmissão de conhecimento, de sabedoria que levou a essa transformação da minha vida. E isso é muito bonito. Então, o meu servir, ele vem muito desse lugar mesmo, de poder ajudar os outros e ser ajudado. Bora lá, então. Vamos nessa. Já tô entusiasmado aqui para saber mais e nos aprofundar nesse tema tão profundo que é o Enneagrama. O Enneagrama. Então, vamos lá. Para você que nunca teve contato com o Enneagrama, não se preocupe. Porque o Enneagrama, ele nos fala de arquétipos. 9 arquétipos. 9 energias que já vêm do nosso inconsciente coletivo. Na nossa forma de pensar, sentir e atuar. E é um mergulho muito profundo, porque talvez a gente possa se perguntar: cara, mas eu nunca ouvi falar disso. Por que é tão pouco difundido? Por que as pessoas não falam sobre isso? E a resposta que me vem é uma questão mesmo que, nesse momento do espaço e tempo, a consciência ainda não alcança compartilhar o poder. Compartilhar uma informação que possa ajudar as pessoas no coletivo, né? Vocês que trabalham muito, eu admiro muito essa questão do coletivo, do Tribe Zen, dessa expansão, a se empoderarem. Porque Sim. O Enneagrama, ele nos fala do quê? De 9 padrões mentais, de 9 arquétipos, de 9 condutas humanas que estão em todos os seres humanos do planeta. Então essa ferramenta, ela é esse sistema, né? Porque é um sistema psicoespiritual milenar e ele trabalha na elevação da consciência nos 3 centros: pensar, sentir e fazer, que é o que nós vamos trazer aqui. E ele é muito poderoso por quê? Porque ele coloca um espelho. De um lado ele vai refletir o quê? A nossa essência, as nossas virtudes, os nossos valores, princípios, o ser essencial. E do outro, ele nos mostra a nossa personalidade, o nosso ego e as nossas sombras. E o mais extraordinário de tudo isso, Sol amada, é que funciona. E funciona de uma maneira prática. Porque, na minha opinião, o autoconhecimento, se não tiver prática, ele não serve para nada. E nós vamos trazer esses 9 episódios, os portais da expansão da consciência, de uma forma bem prática. E é uma coisa que eu sempre falo, Lucas, não acredite em nada do que eu vou falar para vocês. Verifiquem por vocês mesmos.
senão é só mais uma crença. E vamos falar sobre isso. Crenças limitantes, essência, ego, padrões, sentimentos, emoções. E eu tô muito empolgado e entusiasmado para isso. Que legal, vamos mergulhar. É isso, testem, né? A gente sempre traz aqui os conhecimentos também através do Tribe Zen. E hoje, né, atendendo toda essa demanda das pessoas que pediram para saber mais sobre o Enneagrama, a gente consegue trazer aqui com mais detalhes todos esses 9 tipos, 9 personalidades. E eu tô muito, muito feliz. Lembrando aqui, deixar um recado pro pessoal, que temos também uma primeira temporada que a gente gravou ali com o Marco, tá no nosso feed. Você pode... O primeiro episódio. Primeiro episódio, na verdade, né? Faz agora, um ano que gravamos. Um ano já. Tem um episódio muito legal que a gente gravou aqui nesse estúdio no começo de tudo, da nossa parceria também. Que então, foi só assim, a pontinha do iceberg, por isso que as pessoas pediram tanto para saber com mais detalhes sobre cada um dos tipos. Então, sintonize nessa frequência para absorver todo esse conhecimento. Arro. Bora lá então. Eu tomei a liberdade e trouxe o que nós chamamos a mandala do Enneagrama. E essa mandala é um símbolo que expressa a verdade universal. Então, o Enneagrama, a gente já falou no outro podcast, né? Ele é esse sistema psicoespiritual, ele remonta a mais de 4.500 anos. Então, ele vem do Antigo Egito, passa pela Grécia, Pitágoras, Platão, e vem se desenvolvendo ao longo do tempo. E hoje, muito aliado, porque esse sistema ele vai se acoplando, né, à psicologia moderna. Então, ele está dentro das empresas, está em vários lugares, porque... como um mapa do funcionamento humano, ele vai muito além dos comportamentos. Uhum. O importante é não se guiar pelos comportamentos. O importante é saber qual é a motivação inconsciente que está por trás dele. Quais são as emoções que estão ali por trás? Quais são as frequências? Porque não se tratam de tipos de personalidade. E também se fala dos raios da criação. E aqui nós temos na mandala, onde nós podemos entrar em mais profundidade em relação a como que funciona, porque são os movimentos da própria alma. É como um mapa. É um mapa, exatamente isso. É um mapa. Que a princípio ele fala dessas 9 frequências, esses 9 padrões psicológicos. Só que vamos lá, vamos começar como a gente vai iniciar pelo 2 do Enneagrama. Vamos colocar aqui, nós temos o 2. E nós temos o quê? As conexões que eles fazem desses movimentos. Então, nas laterais, nós temos o que nós chamamos as asas. Então, aqui a gente tem a asa 1 e a asa 3. A conexão do que nós chamamos as flechas, que vai para o 4 e vai para o 8. Então, nós temos um tipo de personalidade dominante, que é o 2, só que é muito importante saber que essa psicologia, essas energias, elas estão o tempo todo em movimento. E nós temos essas 9 personalidades dentro de nós, sendo uma delas a dominante e tendo uma influência mais forte de 4 delas. Uau! A gente é um bocado de várias coisas, né? Exatamente isso. Porque essa é a complexidade que é ser humano. Então, o Enneagrama, ele não vem no sentido de rotular e etiquetar, muito pelo contrário. É para libertar, né? Exatamente isso. Não é para colocar numa caixinha, é para tirar dela. Total. Deixa eu entender aqui, então. Quer dizer que cada um das categorias dos números, a gente pode chamar do quê? Cada número desse? Um eneatipo? Eneatipo, perfeito. Cada eneatipo aqui, ele vai ter correspondente a ele a asa, que são aqui quem estão os vizinhos. Os vizinhos, exatamente isso. E as flechas que direcionam para o seu ponto oposto aqui, ou como que funciona essa flecha partindo da perspectiva de um eneatipo, por exemplo, 1. Então vamos lá, excelente pergunta que você está fazendo. Esses movimentos, Lucas, eles são feitos de 2 formas. Da forma inconsciente ou da forma consciente. Então todo o processo de transformação, ele está nesses movimentos que a alma vai fazendo. Então vamos supor, no caso do 1, em um movimento de estresse, ele vai para o ponto 7. E aí ele se descentra.
E aí ele também pode ir para o ponto 4 e acessar uma parte emocional dele no lado mais sombrio. Porque isso acontece de forma inconsciente, mas a partir do momento que se constrói essa base do conhecimento, você se empodera para quê? Para fazer esses movimentos de forma assertiva e acessar o quê? As virtudes e as potencialidades das outras personalidades ou do próprio ser essencial. Então, eu gosto de usar uma analogia com as asas, né? Como se fosse um copo de água. Então, a gente tem um copo de água cristalina aqui no ponto 1 e vamos supor que ele tem uma influência mais forte do 9. É como se fosse algumas gotas de limão. Um temperinho. Um temperinho, uma limonada. E do outro lado, no 2, como se fosse uma laranja. Então, é muito sutil e muito complexo porque a pessoa em si, ela começa a perceber e ver aonde a sua alma está transitando, o que está acontecendo com ela na sua mente, no seu coração, na sua forma de agir. É a ruptura do piloto automático. Então é o processo que muito falado no Tribe Zen, que é um processo do quê? De autoobservação. Então a autoobservação, o que ela faz? Ela nos coloca num estado onde nós temos a capacidade de ter sensações e sentimentos e mudar na hora de agir. E aí nós vamos subindo as oitavas da consciência. E o Enneagrama, ele vai mergulhando cada vez mais profundo. Nós temos a influência dos 3 instintos. Então nós começamos com 9 tipos de personalidade. Depois nessa versão do 1, então, são 3 versões do 1 diferentes. Que nós chamamos os subtipos do Enneagrama. E aí nessa escala nós temos os 9 níveis de consciência. Então esse trabalho, ele é feito de forma vertical e horizontal. Sim. Então a gente fala dessa consciência, aonde a minha consciência está agora nesse momento? E quando você muda a sua consciência, você muda a gravidade em todos os lugares. Relacionamentos, resolução de conflitos, o relacionamento que eu tenho comigo e com as outras pessoas. Eu vejo só que a grande mágica, a magia que tá, é compreender qual é a dor que está por trás do comportamento dessa pessoa, ao invés de julgar, Total. de estereotipar e perceber que nós somos seres humanos diferentes. Quando eu vi isso, eu comecei a ver, né? Porque você começa a ver. E é muito mais fácil você ver no outro do que em si mesmo. E a hora que eu comecei a ver minha mãe, as pessoas que eu amava, eu falei, cara, é sobre isso. Sim. É interessante de observar, por exemplo, que aqui eu vejo como se fosse um todo, porque tá dentro de um círculo que tem um significado muito profundo sobre o infinito, né? E aí esse todo, cada partezinha dele é um quebra-cabeça de uma única coisa. Só que eles precisam se relacionar para eles entenderem que eles fazem parte de uma única coisa. E para se relacionar, não tem como você se relacionar com alguém que é igualzinho a você, senão você não aprende nada. Não vai ter encaixe, né? Tem que ser peças diferentes para encaixar. Não, que me chama a tua atenção porque tua visão vai além. E aqui você falou sobre as leis universais do Enneagrama. Porque o Enneagrama das personalidades é uma parte deles. Eu falo que é uma porta de entrada muito poderosa da psicologia, de você se tornar um mestre de si, o terapeuta de si mesmo. Só que você levou para um outro lugar, que é exatamente sobre as leis. Então nós temos a lei do da unidade, da totalidade. Todos somos um. E aí ele conecta, né? Todas as outras energias. E aí se nós olhamos o triângulo que está aqui, que liga o ponto 9, 6 e 3, nós falamos da lei do 3, que é a lei da criação. Nós temos uma ação, uma reação e a criação. Tudo é feito a partir desse lugar. Pai, Filho, Espírito Santo, Brahma, Vishnu, Shiva. 369 também, que é, né, os números que o Tesla cita também, né? Se você conhecer o número 3, 6 e 9, você tem a chave para a abertura do universo, né? A harmonia que tem. E aí nós temos na Exad, que são os 7 pontos, a lei da ordem de desenvolvimento. Tudo está em movimento, tudo está em criação. Então é muito bonito que fala, aquilo que não evolui, involui. Aquilo que não avança, retrocede. Aquele que não faz o trabalho sobre si e vai em direção ao seu destino, ele se degrada. Porque é isso, é sobre a consciência que nos foi dada, né? Aquilo que não está em movimento morre. Muito bonito isso. Legal, e também observando luz e sombra, os contrastes, né? O contraste que faz a experienciação
nesse plano ser possível, que é como o divino aprende através de nós. Muito legal. Nossa, agora clareou mais ainda olhando para essa mandala. Várias chaves. As chaves virando, né? Tem uma metáfora muito interessante que, desde a primeira vez que eu a ouvi, eu fiquei fascinado, que é a metáfora da carruagem e o caminho da vida. Então, essa metáfora fala que nós somos uma carruagem. E essa carruagem, ela vai em uma estrada de terra. E essa estrada, ela tem os seus buracos, os seus obstáculos, as suas valas, que representam as dificuldades, o próprio choque, os choques que a vida nos dá. E tem essas curvas, os nevoeiros, o que os místicos chamam, né, atravessar a noite escura da alma. E nessa carruagem que representa o nosso corpo, nós temos 2 cavalos. Um desses cavalos são as nossas emoções. O outro são os nossos instintos. Na parte de trás, nós temos o dono da carruagem, aquele que sabe onde é o caminho. E tudo isso pertence ao mundo do não consciente, do inconsciente. E aqui nós temos o cocheiro. O cocheiro é aquele que conduz. Aparentemente ele conduz. E ele representa a nossa mente. 5% da nossa consciência. E isso é comprovado cientificamente. E muitas vezes, quando nós negligenciamos as nossas emoções, que são as mensageiras, nós podemos ter sérios problemas. Quando nós não temos os equilíbrios sobre as forças da natureza dentro de nós, que são os nossos instintos, o instinto sexual, de criação, a autopreservação, de sobrevivência, o instinto social do coletivo, complexo. Porque a carruagem, ela é frágil. Ela é muito frágil. Isso é muito fácil de ver. Se entrar um cisco no olho, qualquer coisa que acontece no sistema, a carruagem já começa a dar os seus problemas. Então, o trabalho da consciência, na minha percepção, é despertar esse cocheiro. Despertar essa consciência para quê? Para que ele possa estar ouvindo essa voz, porque o dono da carruagem é o que nós chamamos no Enneagrama o ser essencial, a essência. O mestre e a mestra interior, o guia. Os católicos chamam o anjo da guarda, a alma, o espírito. Chame como chamar, mas ela está ali. E aí a pergunta é, como eu faço para mudar esses padrões de comportamento, esses hábitos? Para ter mais confiança, mais liberdade, mais plenitude, cara, para viver a vida, a abundância, né? O próprio Jesus falava, a vida é abundância, eu vos dou a abundância. Receber as bênçãos disponíveis, né? É sobre isso. É sobre isso e é muito extraordinário. Porque, como o Jung falava, né? Enquanto você não fizer o seu inconsciente consciente, você vai pela vida chamando de destino. Cara, se eu não tenho um mapa, se eu não tenho uma bússola, se eu não tenho nada para me guiar, fica muito difícil. É muito complexo, não dá para chegar. E agora nós temos tantas ferramentas extraordinárias, o desenho humano, o círculo das emoções, o enneagrama, todos os caminhos eles levam para o mesmo lugar. Total. Que é a evolução através do amor. Alguns levam mais rápido, né? E o enneagrama ele vem muito nesse lugar. Ele é muito desafiador, porque até o momento que nós estamos falando do ser essencial é uma coisa. A hora que a gente começa a dar os choques da consciência no ego, aí pega. Porque o que é a personalidade? São as nossas tendências de pensamentos, emoções, sentimentos, crenças muitas vezes limitantes, uma percepção muito pequena, né? De quem nós somos, que a psicologia chama o falso eu. Sim. O falso eu. As máscaras, né? Eu ganhei da minha mãe, que é a última vez que ela foi para Veneza, né? Que é a persona. Então, o que é a persona? A persona é a máscara que a personalidade veste, o ego. E pouco se fala sobre o ego, né? Parece que as pessoas têm medo, né? Ou quando falam, só demonizam o ego. É porque existe um senso comum sobre essa palavra muito forte, né? De falar egocêntrico. É a mesma coisa que ofender, é pejorativo por natureza dentro do senso comum que a gente vive dessa época, né? E é interessante quando vem uma clareza que começa a trazer o que é o ego de fato. O que é esse sistema que foi programado, condicionado, que contém informações que hoje nos guiam através dessa jornada. Muito legal explorar isso. E o Enneagrama
imagino que tenham definições muito claras pra gente se guiar com esse tema do ego, né? Sabe, irmão, você tava falando isso, começou a me tocar muito forte aqui, porque eu acredito que eu devo ter sido um dos caras mais egocêntricos que passaram pela história do planeta Terra. Sabe? E depois foi, quando eu fiz minha transição de carreira com 36 anos, após a última crise, me veio isso, eu tenho que conversar com os egos. Mas não é sobre o ego, é sobre o ser essencial. Então eu faço tudo o que eu faço para as pessoas não terem que sofrer o que eu sofri na minha vida. E o ego, ele está presente em todos os seres humanos. Então vamos trazer uma compreensão sobre isso. Porque eu decidi me posicionar nesse lugar. Eu sou um pouco subversivo, né? Eu tenho esse lado mesmo de... Cara, por que não? Porque uma das armadilhas é essa. É fingir que ele não existe para perpetuar a própria ignorância. Sim. Então o ego vem da palavra latim eu. Eu. Só que não é o eu sou que conecta com o divino, é o eu pequenininho. Então, uma das coisas muito importantes de entender que o ego, ele cria a separação. Eu, vocês. Nós, eles. Preto, branco. Isso ou aquilo. Vai compreendendo por onde vai? A dualidade. A dualidade, ele é dual. Só que ele é um mecanismo. O mecanismo do quê? De sobrevivência, de defesa, para nós lidarmos com o quê? Com a nossa ferida de nascimento, que é um dos pontos que nós vamos abordar nessa sequência dos podcasts que nós vamos fazer. Maravilhoso. Extraordinário. Então o ego, ele tem essas coisas, né? Ele acredita que tudo sabe, mas na verdade ele não sabe nada. Ele é reativo, ele entra na vítima. Muitas vezes ele entra na soberba e no orgulho, porque ele não quer receber um feedback, ele não quer saber nada. Ele quer demandar para satisfazer, porque ele nunca satisfaz, né? É uma coisa inalcançável. E eu não tô aqui para endemonizar o ego, muito pelo contrário. Ele é meu grande mestre. Ele me ensina todos os dias a integrar as minhas sombras e ser uma pessoa melhor. Faz sentido isso, gente? Sim. Com certeza. Se a gente pensar que, até no desenho lá da Pixar, né, a Soul, quando a gente vê que existem características que definem aquela alma, características que definem aquela persona, aquele arquétipo. E se existe um sistema dentro de nós que tem algo diferente, ele automaticamente ele causa uma separação, né? Porque eu sou algo que eu não sou, que você não é. Você é algo que eu não sou. É interessante esse jogo, né? Porque na natureza existe esse ecossistema de tudo funcionar por um propósito. Como que a gente explora isso, né? Nessa ferramenta de... Aí, ó, ficou mais claro. Eu falando, já veio esse pensamento. Porque se existem características pessoais, existem propósitos para que isso aconteça, para que eu possa me movimentar aqui, descobrir, evoluir, aprender. Aprender, né? Transformar. Perfeito. É isso que é importante, é a gente aprender sem se identificar. É boa, é boa. É isso. Pra não cair na armadilha. Irmã, você tá um passo além da gente. Porque é sobre isso. É, primeiro, identificar para se desidentificar. A princípio, o tipo da personalidade, que é a nossa própria relação que nós temos com a nossa inconsciência, com aquilo que nos ajudou, com a estruturação da noxa personalidade. Porque a gente vive no mundo de egos. Não tem como, me iluminei. Não é sobre isso que o Enneagrama fala. Ele fala sobre o domínio, sobre você ter o controle sobre o seu próprio destino e não ficar à mercê do personagem, da persona. E foi o lugar que eu escolhi para nós entrarmos, pelos emocionais. Mas antes de começar, para a gente entender os dois pontos assim muito fortes, né, do que nós chamamos o esquecimento de si. Então, eu parto do princípio da minha crença que nós somos seres espirituais fazendo uma vivência, né, uma experiência evolutiva na matéria, na impermanência. E nós viemos de algum lugar. E quando nós viemos de algum lugar, nós aterrissamos aqui, na terceira dimensão. E nós entramos exatamente pelo ponto 9. Então, o ponto 9 é o primeiro choque, que representa o esquecimento de si. Nós esquecemos quem nós somos em essência. E desse lugar, é tão forte isso para a alma sensível que ela faz um movimento para o ponto 6. No ponto 6, ela sente o medo, o temor, a alma treme, ela fala, eu não vou dar conta disso, desse plano tão denso. E ela faz um
outro movimento para o ponto 3. E aqui, ao invés de formar a identidade, ela forma o que você falou, Sol, a identificação. A personalidade e o ego. E aí abre toda esta mandala do Enneagrama, mostrando o que são os tipos de personalidade. E começa o jogo. Nossa. Porque é o jogo da vida, é o game da vida. Agora, como que eu faço para voltar para casa? Esse que é o lugar. Essa que é o orar e vigiar. Colocar a luz nesse caminho, nesse mapa, para saber como vou em direção a esse lugar que é o do equilíbrio, que é do meu lugar de plenitude, né? Da missão da alma, dos valores. Bora lá então. Mas eu escolhi hoje, a gente vai começar. Como a gente não tem muita certeza do seu lugar, e essa certeza só você pode trazer, e espero que até o final, né, Sol? Sim. A gente traga luz, né? Mistério. A gente vai deixar no ar, né? Eu tava até brincando com eles aqui antes que a gente vai fazer um bolão aqui, um bingo pra Coloquem saber, né? seus palpites nos comentários qual tipo você acha que o Lucas é. Ou melhor, qual o raio da criação que o nosso querido Isso. Lucas, né, idealizador, junto com a Sol, desse podcast extraordinário, está presente. E aí eu escolhi, irmã, como nós estamos muito nessa questão do círculo das emoções, nesse flow das emoções que são tão importantes, né? Eu até estava comentando com vocês que eu ouvi mente sã, corpo são. Onde estão as emoções? Algo está sendo excluído aí. E reprimido. Sim. Até quando? Até quando isso vai acontecer? E lembra que eu falei que o Enneagrama ele fala da expansão de consciência em 3 centros de inteligência? Então nós temos o centro visceral, instintivo, nós temos o centro emocional e o centro mental. Isso parte da teoria dos 3 cérebros, né? Nós temos o cérebro reptiliano, que está conectado mais com as vísceras, né? Com o corpo, o cérebro límbico, que a Ananda parece que falou sobre Sim. isso, né? Eu ouvi no Sim. podcast, está conectado com as nossas emoções, os nossos sentimentos, e o neocórtex, que está conectado com a nossa razão, com a lógica, com a linguística, né? A linguagem que nos separa dos outros seres. E aí eu resolvi trazer de porta de entrada o mundo das emoções. Porque arquetipicamente é onde nós perdemos o contato com quem nós somos, em essência. Essa desconexão. Então nós operamos desde um centro de energia, né? Então os centros, eles são centros de energia, centros de poder, De inteligência. centros de inteligência, e nós vamos começar pelo emocional. E aí no decorrer dos podcasts eu vou trazendo as características de cada um deles, operando de uma maneira saudável e de uma maneira não saudável. Então, para nós entendermos, e aqui nós começamos a separar o joio do trigo para facilitar a identificação, que nós temos 3 tríades. Então, nós temos a tríade dos emocionais, que corresponde aos tipos 2, 3 e 4. Por quê? Porque eles têm uma conexão maior com as emoções, com os sentimentos. Nós temos a tríade dos mentais, 5, 6 e 7. A razão, a mente. É uma forma que nós temos como? De interpretar, interagir e se relacionar com a vida. E aqui nós temos a tríade dos instintivos corporais ou viscerais. 8, 9 e 1. Fica claro? Sim. Tranquilo. Então, bora lá. Começando pelo centro de inteligência emocional, qual a principal característica dele? É a conexão. A conexão emocional, a inteligência relacional, a própria criatividade. Então, esse centro, quando ele está operando de uma maneira saudável, ele nos conecta com as virtudes. Com a humildade, com a coragem, com o equilíbrio emocional, a equanimidade. Então é muito mágico, né? A forma como o centro emocional, que é o nosso próprio mensageiro. As nossas emoções, elas estão nos guiando para a vida. Sim. E às vezes dá medo. Dá medo de sentir, porque tem dor. Como que você vê isso, Sol? Você que opera muito forte desse lugar, como que você recebe essa informação sobre as emoções, esse centro? Conta pra gente, irmã.
Pra mim, me vem uma imagem muito forte, por exemplo, da minha história, assim. Eu sou uma pessoa muito alegre, muito conectada com as pessoas que eu me relaciono, mas, ao mesmo tempo, de um lugar de entender que algumas emoções eram ruins e negativas. Então, principalmente essas emoções ruins e negativas que eu fui ensinada, como a raiva, eu fui reprimindo. Então, eu não ganhei músculo pra deixar elas me atravessar, pra deixar elas passarem por mim sem balançar muito. Então, quando elas vêm, balança muito. Como a tristeza, por exemplo, também. Então, eu sinto que é um trabalho de reconexão com essas forças, porque são verdadeiras forças, são mensageiras, né? Como você disse, pra gente conseguir operar melhor nesse mundo. Exatamente isso. E qual que é o problema, né, de não sentir a dor? Sabe qual que é, Lucas? Não sentir a dor é como uma restrição, né? Tudo aquilo que é restrito, tudo aquilo que sufoca, uma hora ele vai explodir, ele vai ou implodir de alguma forma, né? Não dá pra sufocar isso, porque é uma energia em movimento. Próprio emotion, né? Em inglês tem o emotion. Energia em movimento. Energia estagnada, sufocada, só tende a explodir. É o que eu percebo. Perfeito. E eu já interpretando aqui, só falando reprimir as emoções, a raiva, isso, essa é a própria defesa. E quando nós não somos capazes de sentir as nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente é incapaz de sentir o amor também. E aí vai se dessensibilizando. E é decorrente dos traumas, da ferida de nascimento, tem uma série de questões que estão aí. Então esse processo do autoconhecimento, das terapias e dos mergulhos é para reconectar. Porque é fantástico. A gente tá aqui, o coração aberto, uma presença no cardíaco, eu poder estar perto das pessoas que eu amo e sentindo. Tem hora que eu vou estar alegre, tem hora que eu vou estar triste. Tá? Nada tem esse ritmo, né? E aí, o que acontece? Esse centro, quando ele entra em desequilíbrio, ele fala muito sobre a carência. A carência de amor e de afeto. E isso é uma ferida que muito forte nos tipos 2, 3 e 4. Porque essa percepção real ou subjetiva, aconteceu ou não, que nós não recebemos isso. Então, para conseguir lidar com isso, os tipos 2, 3 e 4, eles criam uma imagem, uma selfie idealizada. Para quê? Para lidar com a sensação e o medo de conectar com a rejeição e o abandono. Isso é muito forte dentro dessa psique. Sim. Por isso que muitas vezes pode acabar indo para um lugar de anestesiamento, né? Exatamente isso. Então o 2, quando ele tá com a consciência desperta, conectado com o ser essencial, a sua própria alma é a frequência do amor. E a ideia que conecta com a consciência é a liberdade. É uma visão objetiva de tudo aquilo que eu faço, eu não espero nada em troca. É a doação. É fazer pelo outro, sem esperar o reconhecimento. E o seu coração vibra na virtude da humildade. Eu reconheço o meu tamanho perante a vontade de Deus, a vontade do universo, a caridade, o servir. Então eu vejo que a frequência 2, ela fala de uma das virtudes mais importantes, que é a própria virtude de Jesus, né? E me vem uma pessoa agora que nasceu, eu não tive o prazer de conhecê-lo, mas ele nasceu no interior de Minas Gerais e logo pequenininho, né? Ele nasceu numa família com mais 9 pessoas, ele nasceu em uma família com 9 irmãos, o seu pai era um operário, a sua mãe uma lavadeira e a sua mãe morre quando ele tinha 5 anos de idade. E aí o seu pai se vê obrigado a doá-lo. E entrega para uma madrasta. Mulher essa muito cruel. Então tinha as histórias que ela espetava ele com os garfos. E essa criança, ela era uma criança diferente. Ela já vinha de um outro lugar. E a sua mãe, depois de um tempo, aparece para ele e fala: filho, não se revolte. Não seja indisciplinado. Ame as pessoas acima de todas as coisas. E após um tempo, a sua irmã adoece e ele começa a estudar a espiritualidade.
E ao estudar a espiritualidade, a alma dele começa a fazer a caridade. E ele começa a visitar centros, levar o amor. O nome dele é Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier. Grande alma. Cara, é uma alma tão grandiosa e foi até me emociona de começar a falar dele, né? De uma maneira tão simples, né? Porque para falar de um ser de uma envergadura como essa, e o Chico, o que que ele traz, né? Cara, ele era fora de série, porque ele foi estudado pela própria NASA. Nossa. Então o campo vibracional dele chegava a 10 metros, né? O campo de que ele refletiu o amor 10 metros de um ser humano normal como eu, não passa de centímetros. Em 1991, 92, ele foi indicado pelo Nobel da Paz, para o Nobel da Paz. Então foram mais de 2 milhões de assinaturas para que ele ganhasse várias instituições do mundo. Mas o que ele tinha de tão extraordinário assim? Tirando a mediunidade dele, não vamos entrar nesse lugar, né? Mas o que ele era tão extraordinário? Era sobre o amor, sobre a caridade. Ele tinha uma frase, né, Sol, que eu pedi pra você ver aí, que eu não tô lembrando. Tá aqui. Fala pra gente qual que eram as frases que ele falava. Vou pegar minha colinha aqui. Tem uma frase muito bonita que você me mandou aqui, que é: a felicidade não entra em portas fechadas. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Extraordinário, né? Lindo. Extraordinário. Ele beijava a mão das pessoas e as pessoas falavam: Chico, por que você tá beijando a minha mão? Porque eu não consigo abaixar para beijar o seu pé. Nossa. Então ele me traz muito, né? Sobre o amor, sobre a caridade, sobre Humildade. fazer, sobre a humildade, sem esperar nada em troca. E olha o que acontece, né? Onde nós podemos fazer um link, porque toda história tem um começo. E esse começo é a nossa infância. Então, um dos pontos de choque muito forte da estrutura da personalidade é o que nós chamamos a ferida de nascimento. Então, a criança 2 era uma criança feliz, alegre, que gostava de ser tocada, de ter esse contato com as pessoas, né? Ela tinha já essa habilidade extraordinária emocional de ler como as pessoas eram, mas em um determinado momento ela sentiu que as suas necessidades não foram atendidas. E isso criou uma ferida de nascimento, onde ela não se sentiu digna de amor, digna de afeto. E essa dor é uma dor muito profunda na sua alma. É a dor da rejeição. Então ela não se sente, por ter criado essa estrutura da personalidade, ela acredita que ela está distante do amor. Estar distante do amor é insuportável para ela. Então o que ela faz? Quando ela cresce, ela fala: eu vou atrás desse amor de qualquer jeito. Então eu vou ajudar as pessoas, eu vou fazer por elas. E quanto mais ela busca isso fora, mais ela se distancia do amor. E aí conecta com o que nós chamamos a personalidade e o ego. E a consciência ela vai caindo. E conforme essa consciência vai caindo, ela sai de um coração da virtude e da humildade e ela entra no orgulho. E o orgulho cria uma sensação de grandeza, de poder, de uma imagem idealizada para conseguir lidar com essa dor da separação do amor. Nossa, profundo, hein? Profundo. Você sabe, você falando isso, me veio um filme na cabeça. Porque eu lembro que uma vez minha mãe... Quem não sabe ainda, né? Eu fui identificada aqui como... Mas estou me desidentificando cada vez mais. Graças como a Deus. tipo 2, personalidade 2, né? O raio 2. E uma vez na minha vida, minha mãe chegou em mim... Eu sempre tive essa vontade de viajar, de conhecer o mundo, de ir embora de casa. Era uma vontade muito grande de ir embora de casa. Mas eu sempre amei muito minha família. Muito mesmo, assim, sabe? Até me emociona de pensar nisso. Sempre fui muito conectada com eles. Mas eu tinha uma vontade muito grande de ir embora. E por muitas vezes eu tentava, fui fazer faculdade longe, fui viajar, fui fazer intercâmbio, e sempre nessa busca. E agora você falando isso, me veio essa resposta que minha mãe falou, que ela não sabia o porquê que eu tinha tanta vontade de ir embora.
É a liberdade, né? Em busca da própria liberdade. E quando nós tocamos na questão do orgulho, que não é só no ponto 2, ele está em todos nós. É um vício do coração, é um sofrimento da própria alma. Então, todos os comportamentos que se derivam desse lugar, eu vou citar alguns agora, eles vêm desse sofrimento de um coração que se sente sozinho. Porque o maior medo que o 2 tem é da própria solidão. Solidão é essa que a criança sentiu lá atrás. Onde ela sentiu que suas necessidades de amor não foram supridas. Se foi real, não importa o que aconteceu. O que importa é a forma como nós percebemos isso. Só que isso cria uma ressonância. E essa ressonância atinge diretamente o quê? A vida do adulto e das suas relações. E o mais importante para os 2 são as relações, a própria família, como a Sol falou. E a partir do momento que essa grandeza do coração entra como um sintoma mesmo da própria alma, é como se fosse um software que entra num lugar chamado a bajulação, a adulação. Ele entra num lugar de agradar demasiadamente as pessoas, elogiar e fazer de forma inconsciente. Por quê? Aquilo que ele está fazendo é o que ele espera receber. E aí ele vai se distanciando do amor que está dentro de si. E quanto mais essa consciência vai caindo, mais ela vai entrando em sofrimento, porque não consegue dizer não. Não consegue estabelecer limite entre as outras pessoas. A carência vai ficando muito grande e esse coração vai sofrendo, porque tem uma crença muito enraizada que fala: eu tenho que fazer por ele. Porque se eu faço por ele, eu vou receber amor. Eu vou receber atenção que minha criança não recebeu. Porque na mente dela tem uma crença muito poderosa. Eu preciso fazer pelo outro. Porque se eu não fizer pelo outro, eu não vou receber o amor. E sem o amor eu não fico. Faz sentido, Sol? Faz. Cria uma expectativa ainda. E essa expectativa que frustra. E aí vai pro lado sombra, né? E que é o oposto da liberdade, que você disse também que é uma das virtudes do 2. Tanto, né, o amor incondicional, a humildade e a liberdade. Essa busca por essa liberdade, quando a gente tá nesse lugar de fazer muito pelo outro só pra ganhar algo em troca, você tá preso, você não tá liberto. É, exatamente. É uma prisão. E o ego tem essa característica. Eu lembro quando eu aprendi com a minha mestra na Espanha, ela falou muito sério pra mim só. Ela falou: identifica qual que é seu maior medo e toma muito cuidado, porque teu ego vai te levar exatamente pra esse lugar. E o grande medo do 2, o que que é? É se distanciar do amor. É não ser querido. E todo medo nasce de uma falta. Se isso me falta, eu tenho um desejo. Qual que é o desejo? Meu desejo é ir atrás desse amor. É ser querido. O que que eu tenho que fazer pra isso? E nesse movimento de fazer pelo outro, o que que acontece? Ele acaba abandonando a si mesmo. A essência, né? Abandonando a si mesmo. Porque o 2, ele tem essa questão da lista dos eleitos dele. Não são todos, mas tem os preferidos. E esses preferidos é onde ele fica se retroalimentando desse amor. Só que as pessoas são suscetíveis a falhas. As pessoas, elas nunca vão entregar. E eu posso falar que eu também tô aqui, né? Uma casa, duas casinhas para baixo. Eu entendo o que é essa carência. E quanto maior a carência, maior a distorção. E é impressionante que quando você mais busca, menos vem. Nossa. Lembra que eu te falei? Solta que vem. E quando você solta, vem. É isso que é legal, porque se a gente cruza esse conhecimento com as leis universais, leis herméticas, é exatamente isso. Quanto mais você depende, precisa, necessita e força essa situação, mais você afasta, fica distante. Quanto mais solta, mais você faz um movimento propício para que aconteça, né? Esse magnetismo com menor esforço. Mas você tocou num ponto muito importante, a palavra dependência. Ele confunde o amor com a dependência. E aí, como ele não consegue, né? Ela tem muita dificuldade em dizer o não, ele vai criando essas relações de dependência com muitas pessoas. E no fundo se sente muito cansado. E esse cansaço vai gerando muita raiva, porque ele não dá conta, né, da quantidade de pessoas que vão chegando dentro desse campo. E aí, na inconsciência, nós estamos falando isso aqui, que fique bem claro, são movimentos inconscientes.
E dentro de um 2, lembra que nós falamos? Nós temos um 4 e nós temos um 8, um 3 e um 1. E tem essas influências. E a partir do momento, que é o que a Tânia Mujica trouxe com muita sabedoria, que são os papéis dramáticos, né? Ou os papéis proibidos, o 2, quando ele tá no ego, ele entra no arquétipo do Salvador. Perfeito. Da pessoa superfuncional. Eu faço tudo pelos outros, mas no fundo eu não tenho a capacidade de olhar para minhas próprias emoções e sentimentos. Que tem muito a ver com o orgulho também, né? Exatamente isso, mas é um pouco mais profundo, irmã. Porque tem um mecanismo de defesa chamado a repressão. E o mecanismo de defesa da repressão é algo super inconsciente. E é isso que mantém preso ao ego. E essa foi a única forma que a criança conseguiu para conseguir sobreviver. E a partir do momento que começa a se desidentificar, vem muita raiva, vem vergonha. Só que daí a consciência começa a acender. Então, a partir desse momento dá pra gente entender bem quando ele tá no ego, o 2 tá no ego, no arquétipo do Salvador, e ele começa a ficar muito estressado, que ele vê que tudo que ele faz pelo outro, ele não tá recebendo, ele não tá sendo reconhecido, ele faz um movimento inconsciente para o ponto 8. E aí começa a vir a provocação, a raiva, as explosões emocionais. Cara, como que eu faço isso tudo pra vocês? Vocês não me dão o que eu mais quero, que é o amor e a atenção. Mas essa é uma demanda do ego. E aí, ele sofre uma queda, porque entra na culpa. E aí, do papel do salvador, ele vai pro papel do perseguidor no ponto 8. Existe essa briga, essa provocação, essa perseguição, e aí ele cai pro ponto 4 e entra no papel da vítima. Na tristeza, na nostalgia, na melancolia, e sente muita dor. E tudo isso é feito de forma inconsciente. Então eu vejo que a transformação do 2, ela é como a transformação da lagarta. Em um determinado momento, a lagarta, ela não sabe que ela vai virar uma borboleta, mas ela tá ali, com o corpo denso, sentindo as dores, tá, aquele processo, né, da metamorfose, e é o que acontece com todos nós. Quando chega um momento que já não dá para continuar sendo dessa maneira. E se toma-se uma decisão. Eu quero mudar, eu escolho a consciência, eu escolho fazer o trabalho sobre mim. E aí começa o processo de transformação, a metamorfose para a transcendência. E é nesse lugar onde o 2 ele faz um movimento para o ponto 4. E ele sente o que nós chamamos a dor positiva. Que legal. Ele olha para suas necessidades, ele olha para suas carências, ele começa a impor os limites, ele começa a soltar tudo aquilo que ele reprimiu, como o Lucas bem falou. Não dá, a gente não é uma panela de pressão. E aí ele começa a olhar e fala, cara, mas eu sinto falta disso. Eu sinto falta de toque, eu sinto falta de amor, mas é do meu amor próprio. E não ter culpa por sentir isso, né? Exatamente isso, irmã. É sobre o amor próprio. E a partir do momento que ele encontra esse amor dentro de si, porque nunca teve fora, sempre teve dentro, ele começa a transbordar. E aí também faz um movimento consciente para o 8, para a manifestação dos seus projetos, para o poder de levar o amor para a concretização. E essa é a liberdade. A partir do momento que eu conecto com a minha dor, eu me sinto livre para ser quem eu sou. Nossa. Demais. É um bom mapa que traz luz para alguns tipos de fases, vamos colocar assim, né? Esses movimentos que você está falando, eu achei bem interessante isso, porque quando coloca a luz e que você pode perceber uma predisposição a esse tipo de reação, porque aqui a gente está falando de reação, né? Isso. São reações instintivas, reações que estão aí evidenciando alguma coisa que pode ter um caminho tão belo através do amor, através dessa consciência que expande. Sim. Muito bom. E as reações, elas são inconscientes. As respostas, elas são conscientes. Então, nós estamos falando de dores muito profundas da própria alma, que condicionam os comportamentos, que condicionam os sentimentos, que trazem essas fixações mentais, essas crenças que limitam. No fundo, é um estado de sofrimento profundo e que muitas vezes está em silêncio.
Total. No caso, o 2 tá em silêncio. Tá um sorriso no rosto, ajudando, fazendo, por dentro cansado. A pessoa tá cansada. Ela já não aguenta mais, sabe? Tipo, cara, o que tá acontecendo comigo, né? Cadê eu? Cadê eu? Cadê o amor? Cadê tudo, né? Uhum. E é legal você trazer isso desse cadê eu, cadê o amor? Porque eu lembro que no meu despertar foi exatamente essa panela de pressão que explodiu. Que eu comecei a ter muito acesso à raiva ali no meu retorno de Saturno, que também tem uma simbologia muito forte, perto dos 30 anos. E eu comecei a sentir muita raiva, assim. Era um negócio que... E um sentimento também de que as pessoas eram ingratas, né? E você já me falou muito sobre isso. E uma sensação de ser insubstituível. Não posso ser substituída. E aí, esse orgulho, essa petulância... Eu lembro que eu voltei pro Brasil... Fui ver minha família, que eu senti que isso ia me curar, me nutrir e me fazer conectar com a minha essência. E eu cheguei aqui, olhava pra tudo e não via nada, não sentia nada. Eu falei, o que tá acontecendo? Cadê eu? Porque eu não tô sentindo nada, não sentia uma emoção de gratidão, de amor por estar ali. Que é isso que você falou, eu reprimi tanto essa emoção da raiva e ela veio tanto à tona que eu não me permiti mais nem sentir o amor nas coisas que já eram conhecidas pra mim. É uma inversão de percepção. Ao invés de ser indispensável na vida do outro, eu vou ser indispensável na minha própria vida. Uhum. Não é sobre o outro, é sobre mim mesmo. E a partir do momento que eu consigo fazer por mim, eu tô pronto para fazer por todos. Transbordar, né? É isso. E eu senti, Mansi, de a gente fazer uma técnica aqui. Oba, eu gosto. Então senta aqui pertinho. Você vai fazer eu chorar de novo? Vai fazer... Não. Só é mais fácil eu chorar junto, Vai lá, né? Tá bom. Precisa levar o microfone? É, a gente vai ter Precisa que dividir o microfone ali. Pode ir, Tá pode ir, fica tranquila. Pode falar longe dele? Não, vocês, a hora que for cada um falar, vocês vão pegar o microfone aí, que tá ótimo. Olha, se passar aqui, ó, até dá. Tá ok, aí, ó. Perfeito. Maravilha. E a beleza da simplicidade, o processo de cura e transformação, no fundo ele é muito simples. Ele passa por esse lado mais complexo de lidar com os traumas e uma série de outras coisas, mas é simples. E o que a gente vai fazer agora aqui, irmã, eu vou pedir só para segurar nas suas mãos um pouquinho. Uhum. Então eu vou pedir para a gente fazer uma respiração mais lenta, mais profunda, num ciclo de 4. Eu vou respirar junto com você também. Trazendo essa consciência para o momento presente. Abrindo o coração. Eu seguro as minhas mãos nas suas. Eu uno meu coração ao seu para fazermos juntos aquilo que não podemos fazer sozinhos. E eu vou pedir para você repetir junto comigo. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu sou o amor. É seguro ser quem eu sou. É seguro ser quem eu sou. Eu mereço o amor. Eu mereço o amor. É seguro dizer não. É seguro dizer não. Eu sou boa o suficiente. Eu sou boa o suficiente. Eu me amo. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me aceito. Eu me valorizo. Eu me valorizo. Eu reconheço a grandeza da minha alma. Eu reconheço a grandeza da minha alma. Os meus pais Os meus pais me amam. me amam. Os meus pais Os me meus amam. pais me amam. E eles supriram as necessidades da minha alma. E eles supriram as necessidades da minha alma. Eu sou livre para ser quem eu sou. Eu sou livre para ser quem eu sou. Conectar com as minhas emoções. Conectar com as minhas emoções. Com as minhas necessidades. Com as minhas necessidades. Com os meus sentimentos. Com os meus sentimentos. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu sou o amor. E eu sou o amor. Eu sou o amor. Te amo, irmã. Você é maravilhosa. Te amo.
Gratidão, irmão. E esse é um processo, né, que leva um tempo de reprogramação das próprias crenças, porque essas crenças são instaladas por tantos e tantos anos, 25, 30, 35 anos, e são os processos que nós fazemos, né? Os processos terapêuticos, que a gente usa o tapping, o EFT e diferentes técnicas, né, para romper com essas crenças, com esses traumas e uma série de outras coisas. Muito bom. Maravilhoso. É isso. O Enneagrama Demais. é um grande portal mesmo, gente. Bebam dessa fonte. Tá só o começo, só um gostinho pro que tá por vir. Em toda essa simbologia que, independente se você se identifica ou não, já sabe ou não, eu acredito que esse conhecimento, quando a gente faz essa jornada, traz a clareza de todos esses arquétipos e todos esses movimentos. Então, aguarde, assim como nós estamos aqui já entusiasmados para saber mais, Marco. Todo o meu trabalho, Lucas, ele parte de um lugar de empoderamento para que as pessoas possam, lembra que a gente falou da metáfora? Despertarem esse cocheiro, de serem os isso. mestres e as mestras de si mesmos, de ter um mapa que possa guiá-las. E isso é feito através dos atendimentos terapêuticos, a metodologia do mapa da consciência que eu desenvolvi, ou ministrando cursos, de diferentes formas. Meu trabalho é ser um instrumento para poder levar essa sabedoria que transformou a minha vida e de tantas outras pessoas. Maravilhoso. Gratidão, família. Muito bom. Gratidão. E é pra guiar, pra gente transformar e evoluir, não pra usar como desculpa e justificativa, né? Exatamente isso, né? Você foi num ponto muito, muito poderoso. Não é sobre isso. Esse é o ego, mais uma vez, se justificando. Eu sou isso, porque eu sou aquilo. Não é sobre estereótipos. É sobre a própria alma. Nós falamos dos movimentos da própria alma. Nós identificamos os padrões que estão trazendo todos esses ensinamentos para a nossa própria evolução. Com muita fé, com muita coragem, buscando a verdade sobre si e o trabalho que nós fazemos. Gratidão, Gratidão. gente. Se você se identifica ou se você já sabe, se você é o tipo 2, deixa aí nos comentários pra gente saber também como foi sua jornada nesse episódio. E se conhece alguma pessoa que vibra nessa frequência do amor, Indica. indica para ela também, né? Porque a magia não é só sobre eu, é sobre nós. É isso. E se você sentir de nos marcar nos seus stories quando estiver assistindo, a gente adora ver quem tá vendo, ouvindo no Spotify. Então não esquece de marcar @Enneagrama da Consciência e @TribeZen. Exatamente isso. Estou à disposição para quem quiser conversar comigo, me enviar um comentário, uma mensagem, os processos. É sobre isso. Tamo junto. Até a Gratidão. próxima. Gratidão. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.